Bem, estou com a Érica Garbellini. Nós vamos falar aí sobre o comunicado que está rodando nas redes sociais pedindo o uso de máscara. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre Covid, sobre dengue, dar um alerta geral, porque tem que puxar a orelha de vez em quando das pessoas, né, Érica? Que a gente fala todo ano e todo ano acontece a mesma coisa. O uso de máscara é importante. A gente está recomendando porque depois do carnaval as aglomerações aconteceram e a gente teve um aumento importante nas notificações de Covid. Então a nossa preocupação não é com a população que pula o carnaval, porque normalmente a pessoa que pula o carnaval não são pessoas debilitadas. Então a nossa preocupação é com o acamado no domicílio, o idoso, o paciente renal crônico, que é imunodeprimido, essas pessoas que convivem no domicílio com a família que foi para o carnaval, que são as que nos preocupam. Então, a gente recomenda que as pessoas que têm essas comorbidades, que usem máscara, e essas pessoas positivas, que se afastem dessas pessoas que podem vir se contaminar. Então, assim, a recomendação da máscara é para que não seja alastrado a doença novamente. Outra situação muito importante é a questão da vacinação. Muitas pessoas que têm que tomar vacina não voltaram para fazer suas doses sequenciais. Então, nós temos neste momento em todas as salas de vacina, a vacinação tanto para crianças como para a população adulta. E aí, a vacina é individualizada. Tem que avaliar o que a pessoa já tomou para ver se ela está com o calendário em dia. Não dá para eu dar uma orientação aqui, ó, vai todo mundo para a sala de vacina que todo mundo vai tomar. Não é assim. A gente tem que olhar a carteira de vacina da pessoa para saber se ela está em dia com a vacinação. Outra situação importante é quando você frequentar ambientes hospitalares, clínicas, vai no consultório de rotina, a gente não sabe se alguém no consultório que também está fazendo uma rotina não está com o Covid incubado. Então é importante também que você circule nas unidades básicas de saúde, nos consultórios médicos, no hospital, com a máscara. Essa nossa referência foi uma questão de que ainda a gente está com calor, a gente não está em época de frio, mas se o vírus se manifestar e se ele permanecer em maior acomodação no inverno, a gente pode vir a ter grandes casos, um aumento do caso. Então, por isso a importância da gente já começar que a população já fique ciente dessa necessidade do uso da máscara. Além do álcool, né? Que muita gente ainda continua usando, outros pararam, voltar a usar também, Érica? Eu acho que o álcool é uma coisa muito individualizada. Ele é extremamente importante. Muitas pessoas já se conscientizaram da importância dele. E quando você não pode lavar as mãos, o álcool é uma forma de você se prevenir. É uma questão de higiene, na verdade, né? Quando você pensa na higiene, a higiene é tudo. E pegando o gancho da vacina, da higienização com as mãos, do álcool, pegando esse gancho, falando em higiene, eu gostaria de falar da dengue. Qual que é o nosso maior problema em Batatais? É realmente a higiene da população. A pessoa tem que se olhar dentro do seu domicílio e saber aonde está a sujeira, aonde está acumulando líquido, aonde a água está parando, né? Porque não tem quem vá lá na sua casa, vou entrar na sua casa e vou limpar a sua casa. Cada um tem que ser responsável pelo seu lar. E o que a gente vê, se a gente está tendo dengue, é porque realmente está tendo um acúmulo de água. A gente recebe muita reclamação, eu tô com dengue agora porque meu vizinho é porco, né? Meu vizinho é sujo, ele não limpa o quintal. E na verdade, às vezes a gente vai no domicílio da pessoa e ao entorno dele tem água acumulada, mas no domicílio dele também tem água parada. É importante a gente se atentar, não olhar só para o chão. As casas em Batatais, a gente tem que entender que Batatais é uma cidade já muito antiga, nós temos casas muito antigas e que as calhas podem estar não mais no nível, elas podem estar tortas, elas podem não ter furos, podem estar entupidas e o acúmulo de água nessas calhas propicia o desenvolvimento do mosquito. Então, além da gente falar da máscara, a gente está falando de higienização, vamos falar realmente da dengue. Que o pessoal se atente à necessidade de olhar o seu quintal. Não precisa ser todo dia, mas se você fizer isso a cada 6 dias, você vai interromper o ciclo do mosquito, que ele se encerra em 7 dias. Então, a cada 5 dias, vamos policiar, vamos olhar nosso quintal, vamos olhar nossas calhas, pedir para a pessoa mais jovem da casa subir na escada e dar uma olhadinha na calha, água parada em vaso, água parada em ralo de quintal. E se a gente fizer a nossa parte, se todo mundo fizer a parte individualizada de cada um, a gente não vai ter problema com a dengue também.
Érica, quais são os sintomas do Covid e da dengue? Porque a gente tem alguma coisa que parece são iguais nos dois, mas tem sempre um que tem mais sintomas do que o outro. Sim, na verdade, os dois são viroses, então você vai ter os sintomas de virose. O primeiro e o segundo dia, eles são semelhantes, você vai ter muita dor no corpo e mal-estar. O que vai diferenciar a dengue da Covid é que como a gente tem a vacina da Covid, você não vai ter a febre alta. A febre alta é a diferença mais importante entre os sintomas de dengue e Covid. Com febre medida no termômetro e alta, a chance maior é de ser dengue. A evolução da Covid normalmente você vai ter o nariz escorrendo e uma tosse. Então, você tem febre alta e não tem tosse e não tem nariz escorrendo, você tá com dengue. E aí, se você não tiver febre, mas tiver o nariz escorrendo e tosse, você tá com Covid. Outra situação importante, do quarto para o quinto dia, se seu corpo manchar ou ficar mais avermelhado, é a dengue também, porque os sorotipos que estão circulando, eles dão esse exantema que a gente chama, a pessoa fica mais vermelha. Independente disso, qualquer uma das duas viroses, a hidratação é muito importante, tanto para a dengue quanto para o Covid. Quanto mais água você beber, melhor você fica. E é outra coisa que eu falo sempre para a população, não adianta você encher um copo d'água e beber todo, porque como você está com um quadro viral, você pode ter náusea e vir a vomitar. Então eu sempre falo, pega um copinho de café, a medida de um copo de café, de uma xícara, e vai bebendo ao longo do dia, bastante líquido. Bebe um gole agora, põe o relógio para despertar, daqui meia hora bebe mais um pouquinho, não precisa ser só água, pode ser Gatorade, água de coco. A gelatina, a gente faz a gelatina com mais água, faz a gelatina como manda na receita e coloca bastante caixinha de gelo dentro, porque ela vai, e não coloca na geladeira, ela vai soltando e não vai endurecer. Então você toma aquilo como se fosse um suco. Ela tem proteína e ajuda também. Então, a hidratação é importante, só que não em grandes quantidades. Só depende da gente, né, Érica? Tanto para o Covid quanto para a dengue. Sim, se você usar máscara, ter a higiene de usar o álcool quando você não pode lavar as mãos, para levar no nariz, no rosto, e manter a sua casa limpa, a gente fica longe do Covid e longe da dengue. E quem não tomou vacina e tomar vacina? Sim, é importante manter o esquema. Agora não é mais obrigatório você tomar várias doses. Tem as recomendações corretas que a sala de vacina está treinada e habilitada de qual vacina, quando você tem que tomar, se você está em dia. Muitas pessoas que ligam para a gente ou que vão à sala de vacina não precisam tomar vacina porque estão em dia. Então, a gente sempre vê que quem procura está em dia. A gente tem o problema das pessoas que não procuram a vacinação. Obrigado, Érica. Obrigada e mais uma vez agradecendo vocês a participação para colaborar com a gente nas divulgações das informações. Bom, gente, então, ó, tá aí. Vou repetir o apelo. Vamos cuidar do nosso quintal, ver se tem água parada, para tentar diminuir os casos que estão surgindo de dengue. E também o Covid aí, vamos usar máscara, quem precisa usar, como a Érica falou.